Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 22 de junho. Você vai ver nessa edição que a Câmara aprovou o texto da privatização da Eletrobras e agora só falta a sanção do presidente Bolsonaro. A Justiça absolveu o ex-presidente Lula de uma acusação de corrupção. A Espanha vai perdoar os políticos que defenderam a independência da Catalunha e a organização dos Jogos Olímpicos garante que o evento terá público. A gente começa falando de vacina contra a Covid. 1,5 milhão de doses de vacina da Janssen chegam hoje ao Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, numa reunião da Comissão da Covid-19 no Senado. O ministro também reforçou que toda a população vai ser vacinada até o fim do ano. Toda a população maior de idade vacinada contra o coronavírus até o fim do ano. Essa foi a previsão dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E nós temos uma perspectiva de vacinar a população brasileira acima de 18 anos até o mês de setembro. E eu falo isso porque teremos, no mês de julho, mais de 40 milhões de doses de vacinas disponíveis. E há uma expectativa de, no mês de agosto e no mês de setembro, 60 milhões de doses em cada um desses meses. Então, os senhores vejam, 60 em agosto, 60 em setembro, são 120 milhões de doses, com mais de 40 em julho, são 160 milhões de doses de vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a chegada de um lote de 1,5 milhão de vacinas da Janssen. O imunizante será o quarto a ser utilizado na campanha nacional de imunização contra a Covid-19 e tem a vantagem de ser dose única, o que deve acelerar a imunização no país. Negociamos com a Janssen e eles iriam nos antecipar a semana passada 3 milhões de doses da Janssen. Lamentavelmente não foi possível a chegada dessas 3 milhões de doses, mas eu já antecipo aqui em primeira mão que deve chegar no aeroporto de Viracopos, de Guarulhos, 1,5 milhão de doses da vacina Janssen. São vacinas úteis, porque ela, como as outras, mas essa é uma dose única que permite a imunização mais rápida. O ministro também disse que está em análise a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes e assumiu que o país precisa ampliar a testagem da população. A questão da vacinação nos adolescentes já está em discussão no Ministério da Saúde. A vacina da Pfizer já tem uma autorização tanto no FDA como na Anvisa para ser aplicado em adolescentes. O número estimado é de 4 milhões de adolescentes que podem se beneficiar dessa vacina. É necessário não só a vacinação, mas as outras medidas que nós, de maneira reiterada, temos orientado. A questão da adoção das medidas não farmacológicas, mas, sobretudo, a campanha de testes. Essa campanha de testes ela precisa ser ampliada realmente para testar os assintomáticos. Marcelo Queiroga aproveitou a oportunidade e anunciou o nome da nova secretária especial de enfrentamento à Covid-19, cargo que seria ocupado por Luana Araújo, médica que foi anunciada, mas não nomeada para a pasta em maio deste ano. Agora a responsável será a médica Rosana Leite de Mello. Doutora Rosana é a secretária extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19. É uma médica, professora da Universidade do Mato Grosso do Sul. Ela já presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela já exerceu a secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, portanto, conhece todas as especificidades da matriz de competência de cada uma das especialidades médicas. Ela tem características muito especiais para nos ajudar, a mim e toda a equipe de secretários do Ministério da Saúde, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A CPI da pandemia marcou uma nova data para o depoimento do empresário Carlos Wizard. Ele vai ser ouvido no dia 30 de junho. Dessa vez, os advogados dele estão de acordo com a agenda, segundo o presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Hoje, o deputado federal Osmar Terra vai ser ouvido na condição de convidado.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender a convocação de governadores à CPI da Covid. Na decisão, a ministra citou que a Constituição Federal isenta o chefe do Poder Executivo de prestar esclarecimentos nas casas legislativas, ou seja, Senado e Câmara, e como consequência isso vale para governadores. De acordo com a ministra, cabe ao Tribunal de Contas da União julgar o uso das verbas federais. O Ministério da Saúde está distribuindo mais de 7,5 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Os imunizantes serão destinados à aplicação da segunda dose em idosos em outras 3 categorias. Neste início de semana, o Ministério da Saúde deve enviar um total de 7.600.000 doses da vacina AstraZeneca Oxford para os estados e o Distrito Federal. A quantidade é considerada adequada para completar a vacinação de pessoas de 60 a 64 anos, trabalhadores da saúde, agentes das forças de segurança e salvamento e militares das Forças Armadas que atuem na linha de frente da pandemia. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante. No caso da vacina da Fiocruz, o intervalo é de 12 semanas. Desde janeiro, o Ministério da Saúde destinou mais de 115 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização. Com essa nova leva, o volume vai ultrapassar os 120 milhões de doses. Do total já distribuído, mais de 85 milhões já foram aplicadas. A Fundação Oswaldo Cruz anunciou que está prevista a chegada de mais uma carga do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, amanhã, para a produção de aproximadamente 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A nova remessa já estava prevista no contrato com a AstraZeneca. O ex-presidente Lula e outros 6 acusados em um processo de corrupção passiva na Operação Zelotes foram absolvidos. A decisão foi tomada pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Para o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, o Ministério Público apontou que não havia provas que justificassem uma condenação, já que, segundo o órgão, não houve robustos indícios de favorecimento privado, nem evidências suficientes para confirmar o repasse de 6 milhões de reais para Lula ou Gilberto Carvalho. A acusação era de que o ex-presidente teria editado uma medida provisória em 2009 para favorecer algumas empresas do setor automotivo, em troca de propina, que, segundo o Ministério Público Federal, teria sido de 6 milhões de reais. O valor teria sido ofertado pela empresa de Marcondes, que representava a Caoa e a MMC Automotores. O destino do dinheiro, segundo o MPF, seria o custeio de campanhas eleitorais do PT. A denúncia foi feita em 2017. Ao todo, 7 pessoas se tornaram réus no processo, sendo os políticos acusados de corrupção passiva e os empresários de corrupção ativa. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a absolvição reforça que o ex-presidente foi vítima de uma série de acusações infundadas e com motivação política em clara prática de manipulação. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. A MP só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O governo prevê que a medida vai permitir a redução da conta de luz do brasileiro. A maior empresa de energia elétrica da América Latina tem 125 usinas e valor de mercado de 68 milhões de reais. O governo é dono de 60% da Eletrobras, mas como a medida provisória permite que sejam oferecidas ações ao mercado, esta fatia deve ser reduzida a 45%. A previsão do governo é privatizar a empresa depois de todos os estudos das áreas técnica e financeira em fevereiro do ano que vem. Pelo texto aprovado, cada acionista ou grupo de acionistas não poderá ter poder de voto superior a 10%. A União terá uma ação preferencial com poder de veto nas deliberações sobre o estatuto social da empresa. O texto exige a contratação de usinas térmicas movidas a gás pelo período de 15 anos. E os contratos das usinas construídas através do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia serão prorrogados por 20 anos. E uma nova estatal será criada para administrar a eletronuclear, que controle as usinas de Angra e Itaipu Binacional, que não serão privatizadas.
E pelo que foi aprovado, os empregados da Eletrobras que forem demitidos depois da privatização poderão ter o dinheiro da rescisão para comprar ações da empresa pelo valor cotado 5 dias antes da edição da medida provisória. Olha, o dólar fechou em queda ontem no menor valor em mais de um ano. A moeda norte-americana recuou 0,9% e encerrou o dia cotada a R$ 5,02. Hoje o dia amanheceu com chuva e frio em partes do sul e sudeste do país e tem previsão de mais chuva. No Rio de Janeiro, a mínima hoje é de 15 graus e a máxima pode chegar a 23 graus, frio para os padrões cariocas. A gente vai conferir agora como é que fica o tempo hoje em todo o país. A semana começou com o céu carregado nas áreas mais ao norte do Brasil e essa chuva mantém ainda elevado o nível dos rios da região. Centro do país segue com tempo firme e na região sul ainda tem muita água para cair. Choveu muito na faixa leste de Santa Catarina e ainda tem previsão de chuva pelo menos até o meio da semana. Para esta terça-feira, a expectativa é de chuva persistente e, claro, temperaturas baixas em toda a faixa leste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e pegando também algumas áreas do sul de Minas. O centro do Brasil segue com tempo seco e isso aumenta cada vez mais o número de queimadas. A quantidade de chuva pode chegar ainda a 100 milímetros na faixa leste de Santa Catarina e em torno de 50 milímetros no leste do Paraná. Enquanto isso, no interior da região sul do Brasil, a chance para uma chuva mais expressiva ainda é muito pequena. Quanto à temperatura, em Porto Alegre a máxima não vai passar dos 18 graus e Salvador terá máxima de 28 graus, mesmo com possibilidade de chuva. Depois do intervalo, você vai ver que o Brasil registrou mais 700 mortes por Covid em 24 horas. E você vai ver também que a Espanha vai dar indulto aos líderes do movimento separatista da Catalunha. Voltamos já já. 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. A Caixa Econômica paga hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril. O saque está previsto para o dia 6 de julho. Também hoje recebem a terceira parcela do auxílio quem faz parte do programa Bolsa Família e tem um número de identificação social NIS com o final 4. O Brasil já tem mais de 502 mil mortes pela Covid-19 e se aproxima de 18 milhões de casos de coronavírus desde o início da pandemia. O Brasil registrou mais 761 mortes pela Covid-19 em 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, 502.586 brasileiros morreram vítimas da doença. Também de um dia para o outro foram confirmados mais 38.903 novos casos. Com isso, o total subiu para mais de 17.966.000 casos de coronavírus. A média móvel de mortes no país é de 2.051 vítimas por dia. A alta é de 20% na comparação com 14 dias atrás. É uma tendência de alta, assim como a curva de novos casos, que está em 73.460 confirmações diárias, um aumento de 25% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas. E no balanço da pandemia por regiões, podemos perceber que agora 8 estados registram alta nas mortes: Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo. Em estabilidade estão 15 unidades da federação: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. 4 estados registram queda: Acre, Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E o Brasil já aplicou mais de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 65 milhões e 420 mil brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso dá 30,8% da população. E mais de 24 milhões e 590 mil pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas 1.359.000 doses das vacinas contra a Covid. E os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Hoje a vacinação está suspensa na cidade de São Paulo.
A Justiça do Peru recusou o pedido de prisão preventiva da candidata à presidência Keiko Fujimori pelo caso Odebrecht. Keiko Fujimori é acusada de receber $1,2 milhão da construtora brasileira Odebrecht para suas campanhas políticas em 2011 e 2016. Ela já responde por lavagem de dinheiro e corrupção e esteve presa preventivamente entre 2018 e 2020. Mas a Justiça recusou o pedido para que Keiko Fujimori voltasse à prisão. A promotoria anunciou que vai recorrer da decisão judicial, enquanto o Peru aguarda para conhecer o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais entre Keiko e seu adversário, Pedro Castillo. O governo espanhol vai indultar, ou seja, vai perdoar os líderes que defenderam a independência da Catalunha em 2017. Em nome de reconciliação. Foi assim que o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, justificou o perdão que dará nesta terça-feira aos 9 líderes separatistas catalães presos pela tentativa de secessão de 2017. O futuro deve importar muito mais que o passado. O futuro deve importar muito mais do que o passado. Por isso, mesmo que entendamos os motivos da rejeição à medida, o governo espanhol optou pela reconciliação e pela reunião. Acreditamos que esta medida vai pavimentar o caminho para este objetivo e nos dar a possibilidade de começar do zero e fazer tudo melhor. De começar de novo e de fazer as coisas melhor. Apesar da proibição de justiça, o governo regional catalão, à época presidido pelo separatista Carles Puigdemont, organizou um referendo sobre autodeterminação no dia 1º de outubro de 2017, marcado por cenas de violência policial que percorreram o mundo. O parlamento da Catalunha declarou unilateralmente a independência e o governo espanhol respondeu, despedindo o executivo catalão e colocou a comunidade autônoma sob tutela. Perseguidos pela justiça, os líderes separatistas fugiram da Espanha ou foram presos. Em outubro de 2019, a Suprema Corte condenou 9 líderes separatistas a penas de prisão de 9 a 13 anos, uma sentença que gerou manifestações em massa na Catalunha. E a União Europeia aprovou sanções contra Belarus. Os ministros das Relações Exteriores dos 27 países da União Europeia, reunidos em Luxemburgo, aprovaram sanções contra 7 setores econômicos de Belarus. O objetivo é afetar as fontes de receita do governo de Alexander Lukashenko. A União Europeia deixará de importar alguns tipos de potássio, assim como produtos petrolíferos. A decisão ocorreu depois que o governo em Minsk desviou um avião da Ryanair e prendeu um jornalista crítico ao governo que viajava a bordo. Os ministros também estabeleceram sanções para 78 pessoas e outras 8 entidades pela repressão à oposição. Dessa forma, elas ficam proibidas de viajar para o bloco, onde terão seus ativos congelados. 7 pessoas e uma entidade estão diretamente envolvidas no desvio de um voo da Ryanair em 23 de maio para Minsk. Além do jornalista bielorrusso Roman Protasevich, também foi detida sua namorada russa. Eleito presidente do Irã, o ultraconservador Ebrahim Raisi não quer se encontrar com o presidente americano Joe Biden. Ebrahim Raisi, eleito presidente do Irã, concedeu nesta segunda-feira sua primeira entrevista coletiva. O ultraconservador aproveitou a ocasião para exigir negociações frutíferas sobre o programa nuclear de Teherã. Qualquer negociação que garanta os interesses nacionais certamente será apoiada, mas não condicionaremos o sustento de nosso povo a uma negociação. Não permitiremos que as negociações sejam realizadas pelo sucesso da negociação. Raisi, que é próximo ao guia supremo iraniano Ali Khamenei, surpreendeu ao dizer que não há obstáculos para retomar os laços diplomáticos com a Arábia Saudita sunita, rival regional do Irã xiita. Não há obstáculos do lado de Teherã para o restabelecimento das embaixadas, não há obstáculos para os laços com a Arábia Saudita. Raisi ainda ressaltou que não tem intenção de se encontrar com o presidente americano Joe Biden, mesmo com seus países envolvidos em negociações indiretas para reativar um acordo nuclear.
O presidente eleito iraniano, que recebeu quase 62% dos votos na sexta-feira, em uma eleição marcada por uma abstenção recorde, tomará posse em agosto. Agora falando de futebol, na Copa América, jogando na Arena Pantanal em Cuiabá, Uruguai e Chile empataram em 1-1. O Chile abriu o placar com o gol do Eduardo Vargas, ficou boa parte da partida com a vantagem, só que os uruguaios chegaram ao empate com o gol do Luiz Soares. Na próxima rodada, o Uruguai enfrenta a Bolívia novamente na Arena Pantanal e o Chile joga contra o Paraguai no Mané Garrincha. Na outra partida da noite, jogando exatamente no Mané Garrincha em Brasília, a Argentina venceu o Paraguai por 1-0. Gol da partida marcado por Papo Gomes. E com essa vitória, a Argentina chegou a 7 pontos, garantiu a vaga nas quartas de final da competição. O Paraguai, com 3 pontos, ocupa o terceiro lugar. Os paraguaios permanecem em Brasília, para enfrentar o Chile na quinta-feira, e a Argentina volta a jogar só na segunda-feira contra a Bolívia, no Rio de Janeiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo da rodada, jogando em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro e a Chapecoense empataram em 1-1. Apenas 31 dias dos Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico anunciou que o evento vai ter público. A maior festa do esporte mundial começa no dia 23 de julho, sob o fantasma da pandemia de Covid-19. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio explicou que o limite de espectadores será de 50% por local de competição, até um máximo de 10 mil pessoas. A notícia veio como um alerta. Se houver uma mudança dramática na situação de contágios da infecção por coronavírus, podemos precisar rever esse assunto entre nós. Podemos considerar a opção de não ter espectadores nos locais de competição. Em um comunicado, a comissão organizadora afirmou ainda que a decisão sobre o número de torcedores nos Jogos Paralímpicos foi adiada para 16 de julho. Em março, o comitê organizador vetou a presença de espectadores procedentes do exterior, devido ao risco de saúde considerado muito elevado, decisão inédita na história olímpica. A companhia aérea japonesa lançou uma pintura inspirada no desenho Pokémon. O Pikachu Jet fez o primeiro voo ontem e vai operar inicialmente entre Tóquio e Okinawa. Os famosos personagens Pokémon agora dominam os ares. Este grupo de Pikachus celebrou o lançamento de um avião com o tema da franquia em Tóquio. A iniciativa da companhia aérea japonesa Skymark foi batizada Pikachu Jet BC. O público vai poder procurar por Pokémons escondidos dentro da aeronave. No momento estamos sob a pandemia, mas quando pudermos voltar a viajar com tranquilidade, espero que muitas pessoas gostem. A aeronave, um Boeing 737-800, vai operar principalmente a rota entre Tóquio e Okinawa. Apesar do clima festivo também embalado pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, o governo japonês ainda mantém algumas restrições para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 até o dia 11 de julho. Grande parte dos japoneses se opuseram à presença de público nos eventos olímpicos. Essa edição fica por aqui, já tem outras informações com a Patrícia Velenic, 10 da manhã no horário de Brasília. E no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, bom dia.